Olá, eu sou Juliana Rezende e esse é o nosso curso de Análise Combinatória e Probabilidade. Essa é a nossa última aula dessa primeira parte do curso de Análise Combinatória. E para essa última aula eu deixei o tema mais complicado, assim. Na verdade, ele não é tão complicado, mas é o tema que as pessoas acham mais complicado. Hoje nós vamos falar de combinação com repetição. Se você fez o Enem nesses últimos anos, aí você deve lembra daquela questão que tinha o caminhão cegonha, que tinha que pintar os carrinhos? Então, é sobre esse tipo de problema que a gente vai falar. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai voltar naquela questão e você vai conseguir resolver. Nós vamos falar sobre combinação com repetição. A gente vai ver quando e por que você tem que utilizar essa técnica que nós vamos aprender aqui agora. Alguns autores chamam isso de soluções inteiras não negativas para uma equação linear. Nome grande, né? Nome complicado, mas é isso mesmo. Eu vou te mostrar que não é tão complicado quanto parece. A gente tem uma técnica muito eficaz para resolver problemas desse tipo. E aí você vai voltar naquela questão do carrinho, que eu tenho certeza que você deve lembrar dela, e vai conseguir resolver. No nosso material tem aquela questão, assim como tem várias outras. Eu fiz um adendo só com questões de combinação com repetição, para que qualquer tema que apareça, qualquer contexto que ele consiga criar, você consiga identificar que se trata de uma combinação com repetição e resolver de forma tranquila, rápida e segura. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como que você soluciona esse tipo de problema. Imagina essa equação que está aqui, x mais y igual a 6. Se você for levar ao pé da letra e quiser descobrir quais são as soluções dessa equação, na verdade a gente teria uma infinidade de soluções. Lembra aí, eu tenho uma equação só e tem duas incógnitas, ali a gente teria uma infinidade de soluções. Só que a partir do momento que você começa a restringir esse conjunto, esse universo da solução, você começa a encontrar valores menores. Por exemplo, em geral a gente vai estar querendo descobrir valores inteiros e não negativos que satisfaçam essa equação. Então imagina que eu tivesse mudado a pergunta. Imagina que eu quisesse saber assim agora, quero saber quantas soluções inteiras e não negativas essa equação possui. Então coloquei aqui, eu quero soluções inteiras não negativas. Uma dúvida que pode surgir aí na sua cabeça, você deve estar pensando assim, por que ao invés de escrever soluções inteiras não negativas, por que você não escreve soluções positivas? Gente, a resposta para isso é fácil. Quando a gente fala em números não negativos, por incrível que pareça, isso é diferente de números positivos. Como assim? Para mim é a mesma coisa. Não é. Por que não é a mesma coisa? O zero, pensa no zero. O zero é um número positivo ou é um número negativo? Nenhuma das duas, né? O zero não é nem positivo nem negativo. Então, quando a gente coloca que quer soluções inteiras não negativas, a gente está admitindo que o zero pode fazer parte da nossa solução. Talvez você deve estar meio perdido, tentando entender onde que eu quero chegar, mas calma aí que a gente vai chegar nessa resposta. Dá uma olhada aqui comigo. Fiz uma tabelinha aqui e eu quero, como os valores são só duas incógnitas, e como o valor aqui é pequeno, a gente consegue listar. Eu quero saber valores de x e y que juntos, somados, dão 6. Mas repara, não serve número decimal, não serve número negativo, só vale números inteiros não negativos. Eu vou tentar colocar em ordem aqui para a gente não se perder, tá? Por exemplo, quando o x for 0 e o y for 6, é uma solução inteira não negativa dessa equação. Mas podia ser 1 e 5, podia ser 2 e 4, podia ser 3 e 3. Imagina, x igual a 4 e y igual a 2, 4 mais 2 dá 6. Podia ser 5 e 1 e podia ser 6 e 0. Dá uma olhada aqui, Isso significa que essa equação possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soluções inteiras e não negativas. Tá, mas você deve estar pensando, eu vou ficar listando isso? Gente, jamais, né? A gente não vai ficar listando isso aqui. Até porque você já deve ter se acostumado com isso. Em análise combinatória, a pergunta nunca é quais são as soluções possíveis. A pergunta é sempre quantas são as soluções possíveis. Então aqui a gente não vai querer saber quais são as soluções. A gente só vai querer saber quantas soluções essa equação tem. Então essa equação aqui, ela possui 7
soluções inteiras e não negativas. Tá, mas eu concordo que você ainda deve estar na dúvida. Em que eu vou usar isso? Dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer aí na sua tela agora. De quantas maneiras podemos distribuir 6 balas entre 2 crianças? Então imagina, eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu consigo distribuir 6 balas entre 2 crianças. A princípio você deve pensar assim, é fácil. Eu imagino assim, tem lá 2 crianças, sei lá, Ana e Bruna. Aí você pode pensar, a primeira bala, eu vou ter 2 opções, ou eu dou a bala para Ana ou para Bruna. A segunda bala, 2 opções. A terceira bala, 2 opções. E assim por diante, até chegar na 6ª bala. Daqui a pouco eu vou te mostrar que essa estratégia aqui não funciona. Por que não funciona? A gente está lidando aqui com elementos que são iguais. Então, eu estou imaginando que essas balas que vão ser distribuídas são iguais. Então, a gente não vai poder fazer assim. E daqui a pouco você vai entender o motivo disso, tá? A ideia aqui é mais específica, é tipo aquilo que a gente fez mais cedo. É só você pensar, eu não sei quantas balas que a Ana vai ganhar. E não sei quantas balas que a Bruna vai ganhar. Mas eu sei que juntando o que a Ana e o que a Bruna ganharam, tem que dar as 6 balas originais. Então a gente acaba caindo nessa equação. E aí a pergunta se resume àquela que a gente respondeu mais cedo. Na prática, eu quero saber quantas soluções inteiras e não negativas essa equação possui. Você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou saber que ele está interessado só em soluções inteiras e não negativas? Pensa bem, gente. Faz sentido uma dessas crianças ganhar uma quantidade negativa de balas? Não, né? Não faz sentido pensar assim. Então, por isso é que a gente vai usar essa estratégia aí de descobrir quantas soluções inteiras e não negativas essa equação possui. Porém, a gente tem que fazer isso sem depender de listar os resultados. Lembra, você não tem tempo para fazer isso. E pior do que isso, aqui é uma situação em que a soma está dando 6. Imagina que ao invés de 6 fosse 62. Não ia ter como você sair listando todos os resultados. Então a gente tem uma técnica para resolver isso. A técnica, ela é uma técnica que é utilizada por todo mundo. Desde a pessoa que está começando a aprender análise combinatória até o cara mais foda assim, que existe em análise combinatória. A diferença é que quem está muito acostumado com isso já pensa direto. Você que está começando a entender isso agora, a gente vai começar pensando do jeito mais artesanal. Mas eu vou te mostrar que é uma técnica que é muito utilizada e que não é difícil de ser empregada. É bem tranquilo, vou te mostrar como é que funciona. Isso aqui varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de usar sinais de mais, tem gente que gosta de usar sinal de menos, tem gente que usa o número 1. Tanto faz, você vai fazer do jeito que você achar mais prático. Eu gosto de usar bolinhas e barrinhas. Como assim? A ideia é bem simples. Eu imagino o seguinte, eu tenho 6 objetos aqui que vão ser distribuídos entre 2 crianças. Então eu represento esses objetos usando bolinhas. Então, eu representei aqui 6 bolinhas. Imagina que cada bolinha dessa aqui seja uma bala. E como eu tenho que dividir isso aqui para 2 crianças, eu vou ter que dividir esses elementos em 2 regiões. Para fazer isso, eu uso uma barra. Como assim? Eu uso uma barrinha aqui, ó. Repara, fazendo desse jeito, dá uma olhada. Isso que está aqui já é uma solução da minha equação. Que solução que seria essa? Aqui seria o caso em que a Ana está ganhando 2 balas e que a Bruna está ganhando 4. Mas a barrinha não tem que ficar aqui, essa barrinha pode trocar de lugar. Sei lá, imagina que essa barrinha ficasse desse lado. Que solução que seria essa aqui agora? Aqui seria a solução em que A é igual a 5 e que B é igual a 1. É uma outra solução. Eu sei que você deve estar meio confuso aí pensando assim, tá, mas o que eu vou fazer com essas bolinhas e com essa barrinha aí? Então, a ideia aqui é o seguinte, quando esses elementos trocarem de lugar entre si, a gente vai formar soluções diferentes. Por exemplo, imagina que essa bolinha troque de lugar com essa barrinha. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou tirar essa bolinha daqui e vou colocar ela no lugar dessa barra. Vou colocar a barra aqui, vou colocar a bolinha onde ela estava. Dá uma olhada. Quando eu fiz isso, eu mudei a solução. Que solução que é essa aqui agora? Essa aqui é a solução A igual a 3, B igual a 3, ou seja, a Ana ganharia 3 balas e a Bruna ganharia 3 balas.
Só que não é só assim, por exemplo, eu posso trocar essa barrinha de lugar com essa bolinha. Imagina, tira essa bolinha daqui, manda ela para cá. Pega a barrinha que estava aqui e traz ela para cá. Dá uma olhada, que solução que é essa aqui? Essa aqui é a solução em que A igual a 6 e B igual a 0. Ou seja, a Ana ganharia 6 balas e a Bruna nenhuma. Ah, mas pode acontecer isso? Pode, gente. Pode ser que uma das crianças não ganhe nenhuma bala e a outra criança fique com todas. Não é uma boa ideia para fazer com crianças, né? Mas pode acontecer. Então, a ideia é tentar descobrir de quantas maneiras essas bolinhas e essa barrinha trocam de lugar entre si. Tenta entender. A gente só vai ter uma solução diferente quando uma bolinha trocar de lugar com uma barrinha. Imagina, se essas duas bolinhas trocarem de lugar entre si, não muda o resultado. Se essa bolinha trocar de lugar com essa, o resultado também não muda. Agora, se essa bolinha trocar de lugar com essa barrinha, muda o resultado sim. Ah, mas então como é que nós vamos fazer isso? A gente vai usar uma técnica que a gente já vem usando há bastante tempo, que é aquela ideia de permutação com repetição ou combinação. Você vai relembrar aí. Se você não está lembrando muito bem disso, dá uma olhada nas aulas anteriores aí, porque eu explico bem essa parte, tá? Mas vamos tentar entender. A ideia aqui é o seguinte, a gente tem 6 bolinhas e tem uma barra. Uma dúvida, gente, talvez a dúvida que mais aparece no início é assim, mas quantas barras que eu vou utilizar? Depende da quantidade de incógnitas que a sua equação tem. Se a sua equação tem 2 incógnitas, você vai precisar de uma barra apenas para dividir aqui em 2 regiões. Se você tiver 3 incógnitas, você vai precisar de 2 barras. A gente vai chegar lá. Mas para quem já quiser ir adiantando aí, a quantidade de barrinhas que a gente utiliza é sempre uma unidade a menos do que o número de incógnitas. Ou seja, se eu tenho 2 incógnitas, eu vou utilizar uma barrinha. Aí repara, aqui a gente vai ter 7 símbolos. A ideia é aquela velha amiga nossa de usar a ideia do anagrama. Você vai pensar, isso aqui é como se fosse uma palavra com 7 letras. Aí você lembra, se fossem 7 letras diferentes, quantos anagramas seriam gerados? Se fossem 7 letras diferentes, a gente geraria 7 fatorial anagramas. O que acontece é que quando esses elementos iguais trocarem de lugar entre si, não vai mudar em nada o resultado. Então agora você vai ter que impedir que 6 elementos troquem de lugar entre si. Como que 6 elementos trocam de lugar entre si? 6 fatorial. E aí resolver isso aqui. Isso aqui vai ser 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Esse cancela com esse, o que é que dá o nosso resultado? 7. Se você voltar aí no vídeo, você vai ver, a gente tinha de fato listado 7 soluções diferentes. Nesse caso, por se tratar de uma situação pequena, você não precisaria perder o seu tempo fazendo aquilo ali. Você podia pensar de uma forma um pouco mais direta. Mas isso aqui vai ajudar a gente, principalmente em casos maiores. Agora você deve estar pensando, mas você falou que tinha um jeito de fazer com combinação. Pode fazer com combinação? Sim. Isso aqui, gente, é uma combinação. Só que é uma combinação com repetição. O que significa isso? Uma criança pode receber mais do que uma bala. Então, isso aí já configura a ideia da repetição. Você poderia usar a combinação aqui, normal. Como assim? É só você pensar. É como se a gente tivesse 7 espaços. Imagina, ó. Aqui a gente tem 7 espaços. Desses 7 espaços, eu poderia escolher um para colocar a barrinha. Ou escolher 6 para colocar as bolinhas. Então, uma outra maneira de representar esse resultado aqui é fazendo combinação de 7 para escolher 1 ou combinação de 7 para escolher 6. Lembra que a gente sabe que isso aqui são coisas equivalentes. Fazer combinação de 7 escolhe 1 ou 7 escolhe 6 dá no mesmo. Lembra aí, para quem não usa a fórmula, o que é mais fácil fazer? É mais fácil fazer combinação de 7 escolhe 1. O que dá combinação de 7 escolhe 1? 7. Só que, olha, chegamos aqui ao resultado, tudo bonitinho, só que eu sei que a sua cabeça aí está cheia de dúvidas. Primeiro, mas como é que eu ia saber que isso aí era uma combinação com repetição? Eu vou tentar te mostrar tudo direitinho. Só que antes disso, eu vou te mostrar outros exemplos com mais incógnitas, só para você ver como é que funciona. Daqui a pouco, eu vou te mostrar como você faz para diferenciar esse caso de casos
que a gente, casos em que a ordem é um fator importante. Vou mostrar como é que funciona daqui a pouco. Vai dando uma olhada nesse segundo exemplo que vai aparecer aí na sua tela. De quantas maneiras podemos distribuir 12 balas entre 3 crianças? Então agora mudou. Eu tenho mais balas para distribuir, em compensação eu tenho mais crianças. Vamos chamar essas crianças de A, B e C. A ideia é, eu não sei quantas balas a criança A vai ganhar, nem quantas balas a criança B vai ganhar, nem quantas balas a criança C vai ganhar. Mas eu sei que juntas elas vão ganhar 12 balas. Tenta entender. Aqui eu não posso chegar e pensar assim, a primeira criança, para distribuir a primeira bala eu vou ter 3 possibilidades. Para distribuir a segunda, 3. A gente não pode fazer assim, porque os elementos são iguais. E aí a gente acabaria contando as repetições. A gente não vai fazer isso. Então, a ideia aqui é você pensar quantas soluções inteiras e não negativas essa equação possui. Como eu falei, daqui a pouco eu vou te dar um exemplo em que vai ficar muito claro a ideia de quando a ordem é um fator importante, que não é o caso, e quando a ordem não é um fator importante. Por exemplo, imagina que você vai jogar essas balas para essas crianças pegarem. Não importa se a criança A pegou... Imagina que ela no total pegou 3 balas. Não importa se ela pegou as 3 primeiras balas que foram jogadas, ou se foi as 3 últimas, ou se isso foi intercalado. No final das contas, ela pegou só 3 balas. Então é isso que a gente vai ter que levar em consideração. Por isso é que você não pode resolver esse problema como se a ordem fosse importante. Mas eu preparei um exemplo mais detalhado sobre isso que eu vou te mostrar daqui a pouco. Primeiro, vamos pensar aqui na questão operacional. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui com o que a gente aprendeu. Aqui, ó, o que você vai ter que pensar? São 12 balas que vão ser distribuídas, então a gente vai ter 12 bolinhas. É lógico, gente, que na prova você não vai ter tempo de ficar desenhando essas bolinhas todas. Eu nem quero que você faça isso, porque você vai gastar muito tempo. Como a gente está começando a aprender isso aqui agora, eu vou desenhar mais uma vez, mas daqui a pouco a gente já vai parar de fazer isso, tá? Então, tá aí, ó, 12 balas. Repara, agora são 3 crianças. Se são 3 crianças, eu vou ter que dividir aquilo ali em 3 regiões. E para dividir isso aqui em 3 regiões, eu vou precisar usar 2 barras. Dá uma olhada. Isso aqui é uma solução para a nossa equação. Que solução que é essa? A igual a 3, B igual a 6 e C igual a 3. Mas a barrinha não precisa ficar aqui. Eu posso ter uma solução assim, ó. Por exemplo, imagina essa solução. Que solução que seria essa? A criança A ganharia 6 balas, a criança B não ganharia nenhuma bala e a criança C ganharia 6 balas. E o que acontece é que essas barrinhas e bolinhas podem ir trocando de lugar. Sempre que uma barrinha e uma bolinha trocarem de lugar entre si, vai mudar a solução. Mas entende, quando essas 2 barrinhas trocarem de lugar entre si, não muda o resultado. Nem quando essas bolinhas aqui, ó, trocarem de lugar. Então aqui a gente pode resolver isso como sendo uma permutação com repetição. Como é que você faz isso? Você imagina, são 12 bolinhas e são 2 barras. Então no total temos 14 símbolos. Entende? Se fossem 14 símbolos, todos eles diferentes, de quantas maneiras eles poderiam trocar de lugar? 14 fatorial. Só que como a gente tem repetição aqui, quando essas 2 barrinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar nada. Então, divide por 2 fatorial. Quem está chegando por acaso aqui no vídeo, gente, volta aí um pouco, assiste às aulas de uma forma sequencial para que você consiga entender isso. Depois, eu preciso impedir que essas 12 bolinhas troquem de lugar entre si. De quantas maneiras 12 bolinhas trocam de lugar entre si? 12 fatorial. E aí, pode ser que a resposta venha desse jeito, pode ser que venha resolvido, ou ele pode deixar na forma de combinação. Ah, como assim combinação? Entende? São 14 lugares. Desses 14 lugares, você escolhe 2 para colocar as barrinhas. Ou, desses 14 lugares, você escolhe 12 para colocar as barrinhas. Então, a resposta poderia vir assim, ó, combinação de 14 para escolher 2. Mais comum. Mas, dependendo de quem elaborar, o cara pode colocar a combinação de 14 para escolher 12. Tenta entender a lógica.
São 14 lugares. Se você escolhe onde você vai colocar as duas barrinhas, automaticamente você escolheu onde vai colocar as bolinhas. E o contrário também. Se você escolhe onde colocar as bolinhas, automaticamente você escolheu onde colocar as barras. Como é que vai vir? Vai depender de quem elaborou a questão. Mas vamos fazer essa conta aqui para ver o que vai dar isso. Isso aqui vai ser 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 12 fatorial. Esse fatorial cancela com esse. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 7. 7 vezes 13 vai dar 91. Então, tem 91 maneiras diferentes de distribuir 12 balas entre 3 crianças. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. No nosso material, que o link está aí na descrição para vocês baixarem, tem uma lista, se eu não me engano, é uma lista com 18 questões nesse estilo, para não correr o risco de vocês não enxergarem isso na prova. Agora, eu vou te mostrar aquele exemplo que eu falei, que com ele, né, eu vou tentar sanar essa dúvida de quando que a gente vai ter que usar isso e quando que a gente não usa isso. Dá uma olhadinha na sua tela. Um gerente de uma lanchonete vai ao supermercado e pretende comprar 10 pacotes de café. Ao analisar as opções, descobre que nesse supermercado há 5 marcas diferentes de café. Determine o número de maneiras distintas de o gerente realizar essa compra, considerando que, letra A, não há restrições. Então, vamos tentar entender, gente. O gerente de uma lanchonete, ele vai ao supermercado e chegando lá, ele se depara com 5 marcas de café. Ele quer comprar 10 pacotes, só que ele se depara com essas 5 opções. Aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes ele pode fazer essa compra. Tenta imaginar. Se ele quiser, ele pode... Imagina, suponha que ele seja acostumado a comprar sempre o café dessa marca A. Então, se ele quiser, ele pode comprar todos os 10 pacotes da marca A. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode, por exemplo, comprar 2 pacotes de cada marca. Se ele comprar 2 pacotes de cada marca, ele vai comprar 10 pacotes. Sei lá, pode ser que ele goste mais do café A, mas, sei lá, alguém falou para ele que o café D é bom, então ele compra 9 pacotes da marca A e 1 da marca D. Também pode. Ele pode fazer isso aqui da maneira que ele quiser. Aí a pergunta é, de quantas maneiras diferentes é possível fazer isso? E a letra A fala que é sem nenhuma restrição. Como é que a gente vai resolver? Como eu falei mais cedo, gente, maior erro de uma questão como essa é o aluno resolver isso aqui como se fosse um arranjo. Como assim? É o aluno pensar assim, para o primeiro pacote que ele vai comprar, ele vai ter 5 opções. Imagina, primeiro, segundo, terceiro, até chegar no 10º. Então, chega aqui e pensa assim, para o primeiro pacote, 5 possibilidades. Para o segundo, 5, para o terceiro, 5, para o quarto, 5, até o 10º, que vai ser 5 também. Aí ele imagina, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar os resultados. Então, isso aqui vai ser 5 elevado a 10. Está errado isso aqui. Por que isso está errado? Isso aqui só faria sentido, gente, se a ordem fosse um fator importante. Lembra, a gente só usa arranjo quando a ordem importa. Como assim? Tenta imaginar. A maneira como esse gerente vai colocar os pacotes de café dentro do carrinho vai mudar a compra que ele fez? Ou então, a maneira como ele vai passar no caixa muda a compra que ele fez? Como assim? Sei lá, imagina que ele comprou 5 pacotes da marca A, 3 da marca B e 2 da marca C. Se ele passa todos os 5, imagina isso, ó. A igual a 5, B igual a 3, C igual a 2. Se você somar aqui, você vai ver que ele levou 10 pacotes. O que eu quero que você entenda? Se ele passa primeiro todos os cafés da marca A, depois todos os cafés da marca B e por último todos os cafés da marca C, ou se ele passa misturado, vai mudar a compra que ele fez? Não muda a compra que ele fez. Por isso que a ordem não é um fator importante. E se a ordem não é um fator importante, temos um problema de combinação. Agora, como é que eu sei que é um problema de combinação com repetição? É combinação com repetição porque pode repetir elementos. Ele não precisa levar só um pacote da marca A, um da B. Ele pode levar mais de um pacote de cada marca. Por isso que é combinação com repetição. E é isso que você precisa entender.
Eu vou tentar te dar um contra-exemplo aqui para que você não confunda isso mais. Vou usar os mesmos valores aqui, só que numa questão um pouco diferente. Por exemplo, imagina que eu quisesse saber de quantas maneiras que uma pessoa poderia marcar o gabarito de uma prova que tem 10 questões e cada questão tem 5 alternativas. Então, são 10 questões e cada questão tem 5 alternativas. De quantas maneiras diferentes a pessoa poderia marcar essa prova? Tenta imaginar. Tem lá questão 1, questão 2, questão 3, até a questão 10. Imagina que você fez a prova e aí a questão 1, você acha que a resposta certa é a letra A. A questão 2 é a letra B, depois a letra A de novo, letra C, letra D, C, A, E e A. Imagina que você fez sua prova, você marcou aquelas respostas ali. 1 é a letra A, 2 é a letra B, 3 é a letra C e assim por diante. Só que aí, na hora de passar a resposta para o gabarito, você fala assim, quer ver, ó, a letra A apareceu, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. A letra B apareceu uma vez só, a letra C apareceu 3 vezes, a letra D apareceu uma vez, a letra E apareceu uma vez também. Então, aquilo ali é o seu gabarito. Só que na hora de passar para o gabarito, você fala assim, eu acho que eu vou ajudar o corretor e eu vou colocar minhas respostas em ordem alfabética. Aí você vai lá e faz assim, ó, A1 eu vou marcar a letra A, A2 eu vou marcar a letra A, A3 letra A, 4 letra A, porque o A apareceu 4 vezes. Depois a letra B apareceu uma vez só, então 5, letra B, 6. Ó, repara, o C aparece 3 vezes, C, C e C. O 9, o D, né, aparece uma vez só, então é D. E o E aparece uma vez só, então seria a 10. Pensa bem, você achou essas respostas. Se você colocar suas respostas em ordem alfabética, muda ou não muda o resultado da sua prova? Claro que muda, né, gente? Você não vai poder colocar as suas respostas em ordem alfabética. Então, entende? É a mesma ideia, só que num caso a ordem não importa, em outro caso a ordem importa. Como assim? Isso aqui, gente, podia ser a maneira como o gerente fez a compra. Primeiro ele pegou um pacote da marca A, depois ele pegou um pacote da marca B, depois um da marca A de novo, um da marca C, um da marca D, depois C, A, E e A. Se ele tiver feito a compra dele desse jeito, ou se ele tiver feito a compra dele desse jeito, muda o que ele comprou? Não. Se não muda, é porque a ordem não importa. E se a ordem não importa, é um problema de combinação. Por isso que você não pode resolver desse jeito. Agora, se ao invés de ser uma compra de pacote de café, fosse uma prova com 10 questões, a sua resposta seria essa. De quantas maneiras diferentes dá para preencher o gabarito de uma prova que tem 10 questões com 5 opções em cada questão? 5 elevado a 10. Por que seria essa a resposta? Porque a ordem seria importante. No nosso caso, a ordem não importa. E se a ordem não importa, é um problema de combinação. Tá, mas como é que nós vamos fazer para resolver isso? Do mesmo jeito que a gente resolveu as questões anteriores. Você vai imaginar, eu tenho 5 marcas. Então, juntando os pacotes da marca A, da marca B, C, D e E, juntando todos, eu vou comprar no total 10 pacotes. A pergunta aqui é, quantas soluções inteiras e não negativas essa equação possui? Como é que nós vamos resolver isso? Aqui a gente já não vai desenhar mais, você vai simplesmente contabilizar. São 10 bolinhas, porque são 10 objetos. Como são 5 marcas, a gente vai ter que usar 4 barras. Então, no total, serão 14 símbolos. De novo, você pode resolver isso aqui como sendo um problema de permutação com repetição, ou você pode resolver isso usando combinação. O que é melhor? Depende. Tudo depende. Em geral, eles vão querer deixar isso aqui indicado. Então, você vai ter que dar uma olhada nas alternativas para ver o que fica melhor. Se você for usar permutação com repetição, você pensa, são 14 símbolos. Se fossem 14 símbolos diferentes, o resultado seria 14 fatorial. Mas lembra, quando essas 10 bolinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o resultado. Divide por 10 fatorial.
Quando essas 4 barrinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o resultado. Divide por 4 fatorial. Agora é só desenvolver. Vai ser 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Dividido por 10 fatorial vezes 4, 3, 2 e 1. Me ajuda aqui, ó. 10 fatorial, cancela com 10 fatorial. 4 vezes 3 dá 12, corta com 12. Aqui por 2 vai dar 1, aqui por 2 vai dar 7. Vai ficar 7 vezes 11 vezes... 7 vezes 13 vezes 11. Vamos fazer essa conta, ó. 13 vezes 11 vai dar 143, ó. Vezes 7 agora, 143 vezes 7. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 4 dá 28, com 2, 30, vão 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Então, de quantas maneiras diferentes dá para ele fazer essa compra? 1001. Então, tem 1001 maneiras diferentes desse gerente fazer essa compra. Se você não quisesse fazer assim, você podia usar a combinação. E pode ser que ele deixe essa combinação indicada. Como? É só você pensar, são 14 lugares. Desses 14 lugares, você escolhe 4 para colocar as barras. Ou, desses 14 lugares, você escolhe 10 para colocar as bolinhas. Então, a resposta pode ser combinação de 14 para escolher 4, que é o que eu aposto mais que viria indicado, ou combinação de 14 para escolher 10. Ah, mas eles podem deixar a resposta assim? Podem. O Enem fez isso. O Enem colocou dessa forma a resposta. Mas volta aí na sua tela, foca aí, porque a gente vai ver a letra B. Letra B. Determine o número de maneiras distintas de o gerente realizar essa compra, considerando que ele compre pelo menos um pacote de cada marca. Então, tenta imaginar, gente. É o mesmo problema. Ele tem que comprar 10 pacotes, o supermercado vende 5 marcas diferentes, mas a questão fala que ele tem que comprar pelo menos um de cada marca. Aí é que entra um detalhe muito importante aqui nessa parte, que é o seguinte. Quando a gente usa essa técnica de usar as bolinhas e as barrinhas, a gente só consegue descobrir as soluções inteiras não negativas, ou seja, o zero sempre está incluído. Então, não tem como a gente garantir porque a ideia é, ninguém aqui vai poder ser zero, porque eu tenho que levar pelo menos um pacote de cada marca. Aí como é que a gente faz então para resolver isso? A ideia é o seguinte, você tem que fazer como a gente faz praticamente tudo em análise combinatória. Lembra aí, sempre que a gente quer garantir que alguma coisa aconteça, a gente tem que forçar para que aquilo aconteça. Então, se coloca no lugar do gerente que está fazendo essa compra. Você precisa comprar pelo menos um pacote de cada marca. O que você faz? Você vai lá, coloca um pacote da marca A, um da marca B, um da C, um da D e um da E no carrinho. E depois você escolhe aleatoriamente o que sobrou. Mas esses 5 você não vai fazer isso. Como assim? É como se a gente fizesse como se a gente estivesse forçando dessa maneira, ó. Você vai lá e já coloca um de cada marca. Ah, mas se eu fizer isso eu vou forçar. Tem que forçar. A única maneira de garantir que alguma coisa em análise combinatória funcione é forçando para que ela aconteça. Aí agora tenta entender. Eu não sei quantos pacotes do café da marca A ele vai levar a mais, mas eu estou garantindo que ele vai levar pelo menos um. Então vou chamar aqui de Azinho, é o que ele vai levar a mais. Aqui eu vou chamar de Bzinho, aqui de Czinho, aqui de D e aqui de E. Gente, esse método que eu estou utilizando aqui, você pode pular, você não precisa fazer esse não, você pode ir direto, tá? O ideal, na verdade, é que você vá direto, não gasta muito tempo com isso não. Estou fazendo assim só para te mostrar. Tenta entender. O que acontece aqui é que eu já comprometi 5 dos meus 10 pacotes, ou seja, eu só vou poder escolher livremente os outros 5. Então, na prática, você vai direto para cá, ó. A quantidade a mais do café A, do B, do C, do D e do E vai ter que ser igual a 5. Ah, de onde que você tirou isso? Como eu falei, você não precisa fazer, tá? Mas eu vou fazer aqui para você ver. Ó, A mais B mais C mais D mais E tem que ser igual a 10. No lugar do A, eu vou escrever 1 mais Azinho.
No lugar do B, eu vou escrever 1 mais Bzinho. E assim por diante. E isso continua sendo igual a 10. Juntando o que dá, vai ficar assim, ó. A mais B mais C mais D mais E vai ser igual a 5. Por que 5? 10 menos 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente cai naquela equação que está ali. Olha o que eu quero que você entenda. Na hora que a gente descobrir quantas soluções inteiras não negativas essa equação possui, o zero vai aparecer ali, eventualmente. Só que não tem nenhum problema. Por exemplo, se em algum caso o meu Azinho for zero, quantos pacotes da marca A o gerente está levando? 1. Se o Bzinho for 2, quantos pacotes da marca B ele está levando? 3. Mas se for 0, ele está levando 1. Então, quando eu faço isso, eu estou garantindo que ele está levando pelo menos 1 de cada. E aí a gente pode resolver aquela equação ali sem maiores problemas. Como é que a gente resolve isso? Aqui são 5 pacotes que eu tenho que comprar. Então, eu vou ter 5 bolinhas. De novo, como são 5 letras, eu vou ter que usar 4 barras. Lembra que a quantidade de barras que a gente utiliza é sempre uma a menos que a quantidade de incógnitas. Se tem 5 incógnitas, a gente vai ter que usar 4 barras. Então, no total, a gente vai ter 9 símbolos. Agora, quantas soluções isso vai ter? Você pode fazer usando permutação com repetição. Você pensa, se fossem 9 símbolos diferentes, seria 9 fatorial. Vou dividir por 5 fatorial por causa das bolinhas e 4 fatorial por causa das barras. Isso aqui vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 4, 3, 2 e 1. 5 fatorial, cancela com 5 fatorial. Vamos ver o que dá para a gente simplificar aqui, ó. Dá uma olhada. 3 vezes 2 vezes 1, corta com 6. Por último, 4, corta com 8, vai dar 2. Vai ficar 18 vezes 7. 18 vezes 7 vai dar 126, ó. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Então, vai dar 126. Ou seja, existem 126 maneiras diferentes desse gerente comprar 10 pacotes de café, levando pelo menos um de cada marca. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que treinar isso. Colocar na sua cabeça que, quando a ordem não importa, é um problema de combinação, e que se houver a possibilidade de repetição, é combinação com repetição. Combinação com repetição a gente resolve desse jeito aí. A ideia é sempre tentar descobrir quantas soluções inteiras e não negativas a sua equação possui. Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu já disse, no link aqui que está na descrição do vídeo, tem uma lista. E nessa lista tem uma parte só, tem um adendo só para essa parte de combinação com repetição. Pega essa lista, treine bastante, porque se aparecer, como já apareceu na prova do Enem ou em qualquer outro concurso, eu tenho certeza que agora você vai conseguir fazer. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. Um abraço e até a próxima aula.